Pronto, voltamos a gravar e eu vou voltar a apresentar para vocês. Muito bem. Aqui, vamos aqui, prontinho. Estamos nós no modelo de Homer Veio e Menkel, o Menkel, Homer Veio. Esse modelo ele é conhecido assim, ó. Menkel, Homer e Veio. Vamos ver, modelo MRW, Menkel, Homer Veio. Enfim, isso aqui eu já falei para vocês, né? A gente tem aqui uma nova função de produção. Eu voltei aqui, para poder colocar dividido por L. Se eu divido por L, do lado esquerdo eu já vou fazer aparecer o PIB per capita, né? Embaixo aqui eu vou botar L elevado a alfa vezes L1 menos alfa, para poder a gente fazer aquele velho truque, né? H menos alfa. E aí a gente vai ter... Aí aqui a gente já tem o Kzinho elevado a alfa. A Hzinho 1 menos alfa. Em Hzinho é igual a Hzão dividido por L, que é igual a E psi U. Certo? É só pegar esse L e botar aqui para baixo. Então, o Hzinho é isso aqui. E aí, a nossa função de produção... cadê? Cadê ela? Tá aqui. Em termos per capita, vai ser essa equaçãozinha aqui, 5 aqui. Certo? Em que Hzinho é H, o capital humano, dividido pela mão de obra. Esse Hzinho, ele é uma constante. Ele é uma constante. Certo? Por quê? Porque esse U é uma constante. O U é uma fração do tempo. E esse U é uma constante. Tá? Exógena. Então, o Hzinho é dado por E elevado a psi U. Onde esse psi é uma espécie de elasticidade de quanto o U afeta, quanto tempo dedicado à qualificação afeta o capital humano. Bom, as variáveis estacionárias do modelo, elas vão ser reescritas. Se no modelo de solo com tecnologia a gente tinha que dividir por AL, no modelo de Menkel, Homer e Veio, a gente vai dividir por AH. Certo? Então, a gente tem aqui o PIB per capita efetivo vai ser o PIB dividido por AH, não mais AL, certo? O capital per capita efetivo, a definição é o estoque de capital dividido por AH. É essa modificação que o modelo faz. Vocês notem que é muito semelhante ao modelo de solo com tecnologia. É só modificar a definição, ou redefinir, vamos dizer assim, né? Redefinir essas variáveis endógenas, as variáveis estacionárias, né, do modelo. Tá? Então, da mesma forma que a gente fez com o solo, a gente vai fazer com essa função de produção aqui em relação a Menkel, Homer e Veio. Deixa eu ir para cá. A nossa função, ela está
E se eu divido de um lado e do outro por AH, do lado esquerdo, a gente já aparece com o Y, o PIB per capita efetivo. Do lado direito, a gente pode fatorar isso aqui, ó. 1 menos alfa. Aqui em cima fica do mesmo jeito. Certo? O que nos dá porque isso aqui vai embora com isso aqui e fica só o casinho tio elevado a alfa, que é precisamente o que nós temos aqui em termos de variáveis estacionárias. Tá? Essa é a nossa função de produção, como PIB, em termos de PIB per capita efetivo. A equação 7, ela vai ser aquela função de acumulação do capital em termos per capita efetivo. Nós já fizemos essa transformação de estoque de capital, variação do estoque de capital para a variação do capital per capita efetivo. Não vou fazer de novo, né? A gente já fez no capítulo 2, já basta aquele sofrimento, né? Esse SK aqui, gente, ele é aquela mesma taxa de investimento. Só que ele colocou um índice aqui, K, só para lembrar que essa taxa de investimento em relação ao capital físico, né? Porque agora nós temos dois tipos de capital, né? Nós temos um capital físico e temos o capital humano. Ok? Então, só para diferenciar, ele colocou que essa é a taxa de investimento para o capital físico. Esse casinho aqui só vai representar isso, tá? Mas ele é aquele mesmo Szinho que a gente tinha. Portanto, se você olhar a estrutura do modelo, é igual à estrutura de solo. Pelo menos a notação é a mesma. Só a definição dessas variáveis que mudou. Porque ao invés de serem divididas por AL, agora são divididas por AH, em que H é o capital humano. Ele é idêntico ao que a gente resolveu no capítulo 2, agora, acabou de resolver, fez todas as observações em termos de e exercícios de estática comparativa, a gente pode fazer do mesmo jeito aqui. É a mesma coisa. Não modificou nada. Acrescentar capital humano não modificou em nada a estrutura do modelo, só a definição das variáveis que mudou. Certo? Portanto, quando a gente vai calcular o capital per capita efetivo de longo prazo, não muda, porque a função de produção é a mesma. Tá? Lembrando, isso aqui, gente, vou lembrar de novo, isso aqui não é uma fórmula. A mesma coisa que eu disse para o Cournot na aula de micro passada. Isso não é uma fórmula, porque esse resultado aqui de capital per capita efetivo de estado estacionário vai depender de como é a função de produção. Só vai ter desse jeitinho aqui se a função de produção for uma Cobb-Douglas. Se ela mudar, a função de produção mudar, esse resultado aqui muda. A cara desse resultado muda, certo? Então, não decorem. Isso aqui não é uma fórmula. Vocês vão ter que fazer a condição de estado estacionário, isolar o capital per capita efetivo e achá-lo no estado estacionário. Tá? Achando o capital per capita efetivo do estado estacionário, a gente acha o PIB per capita efetivo de estado estacionário, porque eles estão relacionados pela função de produção, desta forma. Então, é só pegar o capital. Se eu tenho aqui o capital de estado estacionário, isso aqui eu vou ter também de estado estacionário. Então, é só elevar alfa. Daqui. Não mudou em nada.
Não mudou em nada. Agora, veja, o estado estacionário não mudou. Agora, quando a gente vai fazer a análise, eu quero fazer agora uma análise não do PIB per capita efetivo, mas eu quero fazer análise do PIB per capita no longo prazo. Para esse modelo, aí sim, aí a gente tem mudança. Se não, vejamos. Vamos aqui para o PIB per capita efetivo de longo prazo. Ah, ele é a mesma coisa, ele é a mesma coisa que a gente tinha antes. Vamos lá. Alfa, 1 menos alfa. Idêntico. Ah, mas eu quero uma análise no PIB per capita de longo prazo. Eu não quero uma análise no PIB per capita efetivo, porque eu sei mais ou menos como é que isso aqui se comporta. Já fizemos a estática comparativa e tudo mais. Bom, se eu quero essa análise aqui, eu vou reescrever essa parte do lado esquerdo. Ó, é A, H, é AH, né? Esse lado esquerdo é AH, vai ser aqui, mantém. Poxa, eu quero PIB per capita. O PIB per capita, ele é YZ dividido por L. YZ dividido por L. Então, se eu dividir por L no numerador e no denominador, eu alterei alguma coisa? Não, não alterei. Dividi por um número positivo e fica em cima o PIB per capita dividido por A, Hzinho. Né? Hzão dividido por L é o Hzinho, que é uma constante. Isso igual a, eu não vou repetir, é a mesma coisa. Alfa, 1 menos alfa. Agora, o que a gente pode fazer é jogar esse Hzinho do outro lado. Ai, tomara que caiba. Coube. Alfa, 1 menos alfa. Olha aí. Vocês reparam que a diferença desse modelo aqui, esse aqui é o modelo Mencken, Homer e Veio. E eu vou colocar aqui em cima, deixa eu destacar. Prontinho. Como é a análise no longo prazo para o modelo de solo? Vou botar aqui. D mais neta mais G. Alfa menos alfa vezes A. Bom, então a diferença entre os dois modelos, e esse modelo aqui é o de solo, é que no modelo de Mencken Homer Veio, aparece um capital humano per capita. Aparece uma constante multiplicando aqui a tecnologia. É a diferença entre os dois modelos. Certo? Queria mostrar bem. Ele é uma pequena modificação do modelo de solo. E será que você tem outros resultados? Ó, tá aqui. Essa equação 8 que eu mostrei para vocês como é que chega até ela. Né? Ela vem daqui. Ela vem dessa equaçãozinha aqui. Aqui é no longo prazo. O que tá nos mostrando esse resultado do modelo? Isso aqui é um resultado, né? É a conclusão do modelo. No longo prazo, vai dizer o quê? Países que têm taxa de investimento mais alto
são mais ricos, né? Porque isso aqui aumenta o PIB per capita. Como é de crescimento. Ele está no denominador, maior vai ser a... Professora, travou. de acesso no... Professora? Oi. Ah, pronto, você está assistindo a gente. Aí. Desse jeito, né? Agora, parou na parte que você tá falando que maior investimento, o país é mais risco. Aqui, ó. Esse resultado rico é o mesmo resultado de solo, né? O outro resultado populacional menor é rico, também é solo. Esse A seja mais seja mais rico. Isso também é dito por solo. Porque tudo isso aqui está no modelo. Isso aqui. Né? Professora, Isso sua aqui, tela acho que não atualizou ainda não. Oh, meu Tá, pai. agora foi. Agora foi pra onde você tava Veio? falando. Que você tava falando e ainda tava na tela do Meet. Agora foi, acho que foi agora. Tá. Manda aí a mesa. Agora tá o slide. Tá o slide. Agora tá o slide. Vamos pro slide, não tem problema não. Ele tem vida própria, né? Assim, o computador, ele é um negócio que me intriga bastante. Se eles estiverem dominando o mundo, eu vou ser Acho que é um escravo. delay, professora. É porque o seu Sei não. delay tá tão grande que você trocou de aba tem 1 minuto e ainda não foi aqui. Caramba. Ele vai ficar trocando, então. Daqui a pouco ele troca. Mas eu não tô em outro Exato. país, não, tá, gente? Eu tô em Fortaleza. Enfim. Ó, esse Eu vou lhe ponto mandar aqui, para ligar direto no cabo submarino, professora. pois é. Para ver se melhora. Esses 3 pontos aqui, eles são precisamente os mesmos do modelo de solo. Ficaram diferentes nas conclusões desse modelo de Menck e o Homer veio. E é o seguinte, olha, quem se dedica mais a acumular habilidade também é mais rico. Onde é que está essa parte aqui? Está aqui, ó. Nesse Hzinho. Por que Hzinho? Lembrem-se, é o E elevado a psi vezes o tempo da acumulação de habilidades. Então, quanto maior esse tempo dedicado a acumular habilidades, maior vai ser o capital humano per capita e, portanto, mais esse país, ou maior vai ser o bem-estar da população desse país. E aqui está tudo o contrário, né? Países mais pobres. Então, essa é a conclusão. E a diferença para o modelo de solo é exatamente esse resultadozinho aqui, incluindo o tempo e a habilidade. Certo? Capital humano, nos modelos e nos dados empíricos, mostraram que esse modelo se adequa super bem, em média, para explicar bem-estar, o PIB per capita dos países. Por que os países têm países ricos e países muito pobres? Porque aí está aqui as explicações, né? Dadas pelo modelo. E quando você vai para os dados, essas explicações são bem
ajustadas. Tá? Agora a gente vai para uma outra parte que eu acho que se tiver no livro de vocês, não vai estar tão esmiuçado como está aqui, porque eu peguei parte também do livro do Barro e Salim Martin, o livrozinho Economic Growth, certo? Mas aqui vai ser suficiente para que vocês entendam sobre convergência. A ideia aqui é o seguinte: como é que vai ser esse modelo neoclássico? E aí eu estou falando do modelo em geral, tá? Não só o de Solow, mas também esse do Menck que o Homer veio. Para explicar, ele explica bem em nível, né? O bem-estar, o PIB per capita, mas ele serve para explicar as taxas de crescimento entre os países? Porque a gente sabe que, desde o capítulo 1, a gente sabe que os países eles crescem a taxas diferentes. Existem países que crescem muito rapidamente, existem países que crescem muito lentamente, e existem países que regridem, né? Cuja taxa de crescimento é negativa. Tá? Depende também do tempo que a gente leva em consideração, né? Se a gente pegar 50 anos, talvez a gente não tenha nenhum país que tenha taxa de crescimento negativo. Bom, o que é convergência? A convergência diz o seguinte: em certas circunstâncias, veja que não é para todo mundo, é sob algumas condições, países atrasados, que ele chama de países atrasados, são os países pobres. Países com um PIB per capita baixo. Tendem a crescer mais velozmente, mais rapidamente do que países ricos. Isso se dá o nome, isso aqui é a definição de convergência. E aí a gente vai aprender que existem dois tipos de convergência: a convergência absoluta e a convergência condicional. Tá? Baumol, em 1986, foi quem primeiro falou sobre convergência. Se vocês procurarem artigos sobre convergência condicional, beta-convergência, alfa-convergência, gama-convergência, coisas assim, vocês vão encontrar aos milhares. Isso aqui, olha, foi uma febre na década de 1990, que vocês não têm ideia, era uma moda fazer artigo de macro ligado à convergência. Teve gente que, inclusive, porque convergência a gente está comparando países, né? E teve gente que trouxe para dentro do Brasil e foi olhar a convergência entre os estados. Estados pobres, como os da região Nordeste e Norte, será que eles algum dia vão convergir para o nível de riqueza dos estados da região Sul e Sudeste? Então, foi feito esse paralelo, usando a definição de convergência, também, ao invés de países, para os estados no Brasil. Existem alguns estudos também, tem vários estudos, que verificaram se tem convergência, se não tem convergência, tal. É uma febre. Tá? Como é que a gente sabe se tem convergência, se não tem convergência? Qual é o indicativo de convergência que a gente pode ver nos dados? A gente vai fazer o seguinte: pega o PIB per capita em algum ponto inicial, tá? Aí, o que tem no livro de vocês é lá no comecinho, 1885, algum ponto inicial. E aí depois observa a taxa de crescimento no longo prazo. Foi observada a taxa de crescimento entre
1885 e 1994, tá? Foi observada a taxa de crescimento entre esses dois, ao longo desses dois pontos do tempo, certo? E isso foi feito para vários países. Se a relação entre essas duas variáveis, veja, o PIB no início do mundo e a média da taxa de crescimento até 100 e tantos anos depois, a média. Se essa relação for negativa, aí a gente pode dizer que há um indicativo de convergência. Por quê? Se a gente pegar no início do mundo, países que já são muito ricos, e comparar com países que são muito pobres, né? Se essa taxa de crescimento dos países ricos for menor e a dos países pobres for maior, significa que, eu sou pobre aqui, eu cresço mais rápido. Eu sou rico, eu cresço mais lento. Então, existe uma relação negativa entre riqueza, ou PIB per capita, né, e taxa de crescimento. Essa relação negativa é aqui... Essa relação negativa é a que demonstra a existência de convergência. Certo? Para esse período aqui, o livro de vocês vai mostrar que a Alemanha e a Austrália, que já eram países mais ricos, né? O Japão era país agrário no século retrasado, né? Século XIX. E quando compara, vai mostrar que eles crescem mais lentamente do que o Japão. Então, o Japão, que era um país pobre, cresceu em média mais rapidamente do que esses países ricos, né? E é essa hipótese de convergência que vai explicar a diferença entre as taxas de crescimento nessa amostra aqui para países industrializados. Tá? Essa amostra para países industrializados. Então, vamos ver aqui. Dá para ver, gente, esse gráfico direitinho? Sim, sim. Então, aqui, no eixo Y, a gente vai ter aqui o PIB real per capita. Tá? Então, aqui o PIB ao longo do tempo. Você pode observar a convergência dessa forma. Veja que aqui está o Japão, bem distante, né? O Japão, antes de 1900. O PIB real do Japão, PIB per capita, né? O Japão. Se a gente traçar aqui um ano, 1900, você pode observar que o Japão estava bem distante dos Estados Unidos, da Alemanha, do Reino Unido, né? O Japão era pobre, tá? E depois, essa diferença aqui, essa distância, foi diminuindo ao longo do tempo, a partir da década de 70, o Japão já tinha convergido em termos de PIB per capita, em termos de riqueza, né, para esse grupo de países aqui, Você vê que aqui ele está distante, vamos comparar com a Alemanha, aqui a distância, e aqui, aqui não tem mais distância nenhuma, certo? Não tem mais distância nenhuma entre a Alemanha e o Japão. Então, aqui está mostrando, esse é um gráfico que mostra, é um dos gráficos que mostra a convergência. Você vê visualmente o Japão se aproximando ao longo do tempo dos países industrializados, dos países ricos, tá? Esse gráfico aqui do lado direito é um gráfico de dispersão. Ele vai mostrar essa relação negativa que eu falei aqui. Como? No eixo X, você tem aqui o PIB per capita no começo do tempo, em 1885, para os países. Então, aqui, países pobres, países com PIB per capita de $1.000,
você fizer esse tracejado aqui, em 1885, de todos esses países, você tinha o Japão, né? Que era um país pobre. A Finlândia também era um país relativamente pobre, né? Se você fizer aqui, ó, por faixas de renda, observando aquele tempo, né? Aquela data, o Japão extremamente pobre em 1885, Finlândia, Noruega, Itália, né? Todos os países pobres, certo? Aqui no eixo Y, a gente pode observar a média da taxa de crescimento entre 1885 para frente, mais de 100 anos para frente, em média. Se você observar aqui, ó, gente, ó, o Japão ele tem uma taxa de crescimento, vá lá, de 2,9% em média, ao longo desse tempo, certo? Se você compara com a taxa de crescimento da Austrália, olha a taxa de crescimento aqui da Austrália, dá menos de 1%, dá em torno de 1,1%, 1,2%. Tá? Então, o Japão, que era pobre, teve, ao longo do tempo, depois, uma taxa de crescimento maior do que a Austrália, que era rica em 1885, teve uma média de taxa de crescimento bem inferior à do Japão, menos da metade da do Japão. Tá? Então, isso aqui também, essa relação negativa, se você fizer aqui uma tendência, né, você vai ter aqui uma curva negativamente inclinada, fizer aqui, traçar aqui essa linha de regressão, você vai notar que ela mostra uma relação negativa entre o PIB per capita e a taxa de crescimento do PIB, mostrando que existe convergência para esse grupo de países. Tá? Então, tanto esse gráfico da esquerda mostra a aproximação, visualmente a gente consegue notar a aproximação do Japão para o grupo de países ricos, né? E esse gráfico da direita também mostra uma dispersão, olha, uma relação negativa entre essas duas variáveis, tá? Lembrando que aqui eles pegaram só países industrializados, né? Só tem país rico aqui. Estados Unidos, Holanda, Grã-Bretanha, Nova Zelândia, Canadá, países que hoje são ricos, né? Mas se você pega lá atrás, ó, nem todos eram ricos, tá? Então, isso que a gente chama de convergência. Aqui é a convergência dos países da OCDE. Organização... Ai, gente, não sei o que, desenvolvimento econômico, eu não vou lembrar direito, não. É os países desenvolvidos. Tá? Olha aqui, você tem uma convergência, você tem um indicativo de convergência para os países que já são desenvolvidos, mas se você pega o mesmo período para o mundo como um todo, aí você bota, ó, Lesoto, Guiana, Nicarágua, Peru, aqui tá botando a negada todinha, ó, México, Moçambique, Quênia, tá? Venezuela, olha aqui a Venezuela. Então, você não... Aqui, colocando o mundo, vários países, né? Você não observa claramente que existe convergência entre os países do mundo como um todo. Pelo menos não nesse conceito de convergência que eu passei para vocês. Alguma dúvida, gente, até agora? Tá ok. Tranquilo, né? Mais conceitual. Agora a gente vai calcular, né? Porque
se existe a parte gráfica, existe a parte intuitiva, é óbvio que existe a parte matemática também. Então, vamos aqui. O que é que eu fiz aqui? Peguei aquela equaçãozinha de acumulação do capital, ó. Do modelo solo. O que eu fiz? Eu dividi por K, per capita efetivo, de um lado e do outro. Tá? Esse lado esquerdo aqui surgiu a taxa de crescimento do capital per capita efetivo. Por conceito, por definição. Certo? Esse aqui vai embora com esse aqui. E aqui a gente vai ter só o produto médio do capital, né? Esse aqui é esse Y tio dividido por K tio é o produto médio do capital. Que a gente tem aqui essa equaçãozinha 9. Então, esse produto médio do capital, ele declina à medida que o capital aumenta. Eu já falei isso para vocês. E aí, por conta de eu já ter falado isso para vocês, eu vou perguntar por que esse produto médio do capital diminui à medida que o capital aumenta. Por que isso aqui acontece? Por causa dos rendimentos marginais decrescentes? Perfeito. Foi o Lindenberg, não foi? Eu ia falar, mas o Berg já falou, né? Então tá de boa. Covardia, hein, Adriano? Berg tomou aí a frente. Foi mais rápido do gatinho. Não tem nada, não. É isso mesmo. Então, se você iria falar isso, Adriano, vocês dois estão certíssimos. E quem pensou, mas não teve a coragem de falar, também está certíssimo. É por causa dos rendimentos marginais decrescentes. O capital aumenta, aí aumenta também o produto. Só que o produto não aumenta na mesma proporção que o capital. Então, é como se esse denominador estivesse crescendo, mas e o numerador também, só que o denominador cresceu mais do que o numerador. Então, o produto médio do capital diminui ao longo do tempo quando o capital aumenta. Então, eu peguei aqui, ó, isso aqui é uma reta, em função do capital, né? Ele não muda, é uma constante. Então, tá aqui, é uma constante em função do capital, que no eixo X é o capital. Tá? E essa primeira parte aqui está desenhada dessa forma aqui, que esse é aquele gráfico de transição que a gente já trabalhava, certo? Por isso que tem essa formazinha, ó, vai caindo à medida que o capital aumenta. Ele vai caindo porque ele é uma função do produto médio do capital. A diferença entre essas duas funções, entre essas duas curvas, certo? A diferença é precisamente a taxa de crescimento, que é isso que está dizendo a equação 9. Ó. Essa taxa de crescimento aqui é a diferença entre essas duas funções. Aqui, a taxa de crescimento é positiva, certo? Aqui, a taxa de crescimento é positiva, mas ela vai diminuindo à medida que o capital vai aumentando. Então, o capital aqui, a taxa de crescimento do capital é positiva, ele vai aumentando. Ele vai aumentando, mas aí essa diferença vai diminuindo, ó. Vai diminuindo. Até ficar zero. Quando ela é zero, é porque a gente chegou no estado estacionário. Está aqui, capital de estado estacionário. Desse lado aqui, indica que a taxa de crescimento é negativa. Catil ponto sobre catil. Essa taxa de crescimento é negativa.
Logo, nesse lado direito aqui, à direita do ponto à direita da trajetória de capital do estado estacionário, a gente tem a redução do capital até voltar para o estado estacionário. Nós já havíamos visto isso aí. O que nós vamos ver agora é a convergência em termos gráficos, explicada pelo gráfico. Veja, eu vou pegar dois países, um pobre e um rico. Aqui o país B e aqui o país A. Quem é o país pobre? É o B ou é o A? B. É o B, porque ele tem menos capital, certo? Na nossa definição, como o PIB depende do capital, quando o país tem menos capital, ele é mais pobre. Então, o país B, ele é mais pobre do que o país A. E aqui você tem a taxa de crescimento para o país B e aqui a taxa de crescimento para o país A. Então, se o país B, eu começo aqui, no início do mundo, eu vejo que o capital inicial é esse, e do país A, o capital inicial está nesse ponto aqui. Então, o país B é mais pobre que o país A, mas ele está crescendo a uma taxa maior. Então, a ideia é que eles vão aumentar seu capital até se encontrarem, até convergirem para esse estado estacionário. Tá? Então, o que está dizendo esse gráfico aqui? Esses dois países, para eles estarem nessa posição aqui, eles precisam que essa linha, ou essa constante aqui, seja a mesma para os dois países. Portanto, neta tem que ser igual para os dois países, G tem que ser igual para os dois países, D tem que ser igual para os dois países, né? Para eles estarem nessa posição. E essa função também tem que ser a mesma para os dois países. Portanto, o Szinho, a taxa de investimento tem que ser a mesma para os dois países também. Então, gente, para que esses dois países convirjam para esse estado estacionário, para o mesmo estado estacionário, é preciso que as duas economias tenham o mesmo nível de tecnologia, a mesma taxa de investimento, o mesmo crescimento populacional, a mesma depreciação, tudo igual. E que a única diferença entre eles seja o nível de capital per capita no início, per capita efetivo, né? No início dos tempos. A única diferença é que esse começou mais atrás. E esse já está mais na frente, já é mais rico. Portanto, isso aqui é o que a gente chama de convergência absoluta. Eles precisam ter tudo igual. Lembra que eu disse, olha, sob certas circunstâncias, o país mais pobre vai crescer a taxa maior do que o país mais rico. Quais são as circunstâncias? Que eles tenham o mesmo nível de tecnologia, a mesma taxa de investimento, o mesmo crescimento populacional, a mesma depreciação, mesmo tudo. A única diferença seria o capital per capita efetivo no início da contagem aqui. Um seja mais pobre do que o outro. Tá? Então, esses países que apresentam o mesmo estado estacionário, eles têm que a hipótese de convergência absoluta vai se sustentar, vai acontecer. E, portanto, os países mais pobres vão crescer de forma mais rápida do que os países mais ricos, isso é obviamente em média, e lá na frente eles vão acabar alcançando o nível de riqueza desses países mais ricos, porque eles estão crescendo mais rapidamente em relação a eles. Tá? Então, eu expliquei a intuição, eu expliquei graficamente, mostrei a diferença entre dois países graficamente, e agora a gente vai ver isso algebricamente. Certo? Algebricamente, esse
F de K é a mesma coisa que Y. O Y é uma função, porque está de forma mais generalizada. É uma função. Quando eu digo que Y é casinha tio elevado a alfa, eu estou dando uma cara para essa função. Se eu não quiser dizer que a função é uma Cobb-Douglas, eu quero só deixar mais genérico, eu boto só uma F de K. Certo? E é isso que está fazendo aqui. F de K. Tá? Aí eu divido tudo por K tio, que eu já fiz isso, e a gente vai ter aqui a taxa de crescimento. Taxa de crescimento do capital per capita efetivo. Tá? O que eu quero fazer eu quero saber qual é a relação dessa taxa de crescimento com o capital. Se for uma relação negativa, nós já vimos que existe convergência. Se não for uma relação negativa, não existe convergência. Tá? Então, essa derivada aqui precisa ter o sinal negativo para a gente dizer, tem convergência. Tem convergência. Tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar isso aqui e vou derivar em relação a K. Vamos lá. Que a taxa de crescimento ela é S F de K dividido por K menos neta mais D mais G. Eu vou fazer a derivada de gama K em relação a K. Essa derivada aqui, se for menor do que zero, vai indicar convergência absoluta. Tá? Convergência absoluta. Bom, aqui, gente, aqui não existe K. Então, a derivada vai ser zero. Não vai importar. Isso aqui não importa. Onde é que tem K? Tem K nessa expressão aqui. Então, a derivada em relação a K, ela é, como está dizendo aqui, uma função. Aqui não, aqui. Uma função é a derivada desse camarada aqui em relação a K. Eu tenho K no numerador e tenho K no denominador. Sendo que o K no numerador é uma função de K. Então, eu vou aplicar aqui a regra do quociente, né, nessa derivada. Esse S está multiplicando todo mundo. Então, não nos interessa, mas eu vou botar, repetir ele aqui. Regra do quociente. A derivada da de cima é filhinha de K vezes a de baixo menos a de cima vezes a derivada de baixo, que é 1. Isso tudo dividido pelo de baixo ao quadrado. Alguma dúvida até agora? Tranquilo. A derivada em relação a K, certo? Eu vou rearrumar esse... eu quero saber se isso aqui é maior ou é menor do que zero. Quero saber se isso aqui é maior ou menor do que zero. O que eu vou fazer? Eu vou rearranjar esse termo aqui para aparecer. Bom, esse S é positivo. Tá? Eu vou trazer o menos para frente e vou inverter esses dois. Aqui vai ficar F de K, que é o nosso PIB, per capita efetivo, menos F' de K vezes K.
Entenderam o que eu fiz? Ou estão com dúvida? Puxei o menos aqui para frente e inverti no numerador. Dá no mesmo, só fiz um rearranjo. Tá? Só fiz um rearranjo. Beleza. Eu quero saber o sinal disso aqui. Esse menos está aqui para frente. Esse S é positivo. Esse denominador está elevado ao quadrado, portanto, ele é positivo. Estou dependendo, então, do numerador. Do que esse segundo termo. E do que zero. F for maior do que F' de K vezes K. Então, a derivada, toda vida eu passo, isso aqui é uma derivada de gama, porque senão vocês vão se confundir. A derivada com gama. Em relação a gama, vai ser menor do que zero. Tá? Porque tudo aqui seria positivo e tem um menos na frente, então essa derivada seria menor do que zero. Será que eu posso afirmar que isso aqui acontece? Será que o meu PIB per capita efetivo é maior do que essa expressão aqui? Alguém sabe o que significa essa expressão aqui? Essa? A primeira, professora, é produtividade e produtividade marginal do capital, alguma coisa assim? Só a primeira parte. Essa primeira parte é o produto marginal do capital, que em uma economia com uma economia em competição perfeita, isso aqui vai ser igual à remuneração do capital. Ou seja, juros. Né? Também conhecido como juros. A remuneração do capital. Certo? Numa economia com competição perfeita, esse produto marginal do capital vai ser os juros. Quando ele está multiplicado pelo capital, a gente tem como se fosse uma remuneração total do capital. Né? Eu tenho a remuneração do capital vezes a quantidade de capital. Então, eu tenho a remuneração total do capital na economia. Da mesma forma que se eu tivesse o salário vezes L, eu teria a massa salarial da economia, né? O salário vezes a quantidade de pessoas que trabalham. Então, eu teria a massa salarial. Aqui, gente, o Lindenberg observou bem, isso aqui é os juros. Ou seja, a remuneração desse capital. Quando eu multiplico pela quantidade de capital, eu tenho a remuneração total do capital na economia. Desse lado aqui eu tenho a renda. Desse lado aqui eu tenho a remuneração do capital. Vocês acham que a remuneração do capital pode ser maior do que a renda total da economia? Não, porque a renda tem que pagar o capital, né? Capital, né? Então isso aqui não pode ser maior que isso. A gente pode confirmar que de renda, né? Ou o PIB per capita efetivo é maior do que essa expressão aqui, que é a remuneração total do capital na economia. Portanto, mostramos aqui matematicamente a convergência. Professor, você pode repetir só a última parte aí? Porque cortou da sua voz. Ixi, a professora foi
eliminada agora, não foi não? Professora? Oi. Ah, não, nada Oi? não. Não, é que Aqui. você sumiu dos meus quadradinhos. Pensei que você tinha Oh, meu Deus. caído da sala. Mas tá Não, tudo bem. repita só a última parte aí, professora, que foi que travou Certo. sua voz. Tá. Essa parte aqui, que é o PIB, é a remuneração total da economia, né? É a renda da economia. Essa renda é maior do que, obviamente, a remuneração que eu dou para o capital. Eu não posso ter uma remuneração do capital maior do que a renda total, porque isso aqui vem da renda, né? Então, de fato, F de CATIL é maior do que F' de K vezes K, que é a remuneração total do capital. Então, essa derivada aqui é negativa. Né? Essa derivada aqui é negativa. A gente mostrou matematicamente, algebricamente, que como é que se obtém convergência absoluta, quando essa relação é negativa. Então, a gente mostrou que isso acontece, matematicamente. Tá? E isso aqui, ó, tá no slide de vocês. Eu mostro até, ó, como é que a renda vai e para trabalho, né? Então, essa renda, ela nunca pode ser menor do que a remuneração de um dos fatores. Não dá. Esse sinal é negativo mesmo. Mas é óbvio que está muito fácil para ser verdade, né? A convergência absoluta, ela depende que os países tenham os mesmos parâmetros, mesma taxa de investimento, aquilo que eu falei, né? Mesmo crescimento populacional, mesmo tudo. E aí, quando esses países têm os mesmos parâmetros, a gente observa convergência. Mas quando você pega o mundo como um todo, que os países têm parâmetros diferentes, taxas de investimento diferentes, taxa de crescimento populacional diferente, tudo diferente, tecnologia diferente, aí a gente não observa mais essa convergência. A gente vai precisar de uma outra definição, um outro conceito de convergência para dar conta daquela maluquice lá, tá? E vai ser o conceito de convergência condicional, tá? Eu vou até antes de provar algebricamente, tá? E aí eu vou deixar algebricamente para a próxima aula. Mas a convergência condicional, ela vai dizer o seguinte, olha, um país vai crescer mais rapidamente do que o outro, sempre que ele tiver mais distante do seu próprio estado estacionário. Então, essa convergência condicional vai permitir que os países tenham estados estacionários diferentes. Cada um tem o seu próprio estado estacionário, até porque eles têm parâmetros diferentes, né? Não são obrigados a ter o mesmo estado estacionário. Tá? Então, quanto mais distante aquele país estiver do seu próprio estado estacionário, mais rápido ele vai crescer. Quanto mais próximo do seu próprio estado estacionário, mais devagar ele vai crescer. Quando a gente aplica ou condiciona os países aos seus parâmetros, né, faz uma regressão condicionada, ou leva isso em consideração, parametriza os países, você observa, aqui é para o mundo, você observa que volta-se a ter uma relação negativa, mas não mais entre a renda inicial e a taxa de crescimento, mas sim entre a renda inicial e a sua distância para o estado estacionário, né? Ou melhor dizendo, o desvio do estado estacionário, ou a distância, né? O desvio é o quão longe eu estou do meu estado estacionário. O estado estacionário está aqui, eu estou aqui. Então, eu estou crescendo de uma determinada forma. Se eu estiver muito perto do meu estado estacionário, eu estou crescendo mais lentamente. Então, esse desvio é essa diferença de locus, né? A diferença entre o meu capital no início e o meu estado estacionário.
essa distância, eu chamo de desvio do estado estacionário. Tá? E aí, esse desvio está sendo comparado com a taxa de crescimento. Quando a gente compara o desvio e não somente o capital inicial, né, o capital no início dos tempos, aí a gente obtém essa convergência chamada convergência condicional. Tá? Então, a gente observa que o mundo está convergindo, mas os países estão convergindo para seus próprios estados estacionários. Se eles quiserem mudar o locus, ou a trajetória do seu estado estacionário, eles precisam alterar os seus parâmetros. Para eles ficarem ricos, a gente já sabe, né? Eles precisam aumentar a taxa de poupança, diminuir a taxa de crescimento populacional, aumentar a crescimento da tecnologia, certo? A gente sabe que isso aqui são os parâmetros do nosso modelo, e sabe que isso acontece, quando isso acontece, o país fica mais rico. Então, eles vão se aproximar do seu estado estacionário, mas o país é pobre já. O país já é pobre. Ó, vamos aqui olhar em termos gráficos. Eu tenho aqui o país pobre e o estado estacionário desse país pobre. E aqui está o estado estacionário do país rico, certo? O desvio é a distância do estoque, do capital no início do tempo, a distância para o seu estado estacionário. Essa distância aqui é o que eu chamo de desvio. Desvio. Tá? Esse desvio aqui, eu vou comparar com a taxa de crescimento. Veja, eu tenho essa distância e eu tenho essa taxa de crescimento aqui, ó, do país pobre. Já o país rico, eu tenho essa distância aqui, do seu próprio estado estacionário. A distância do país rico é a distância do país pobre. Veja que o país rico está mais distante, ou o desvio é maior, tá? Do seu próprio estado estacionário. Mas eu estou permitindo que eles tenham estados estacionários diferentes. O que é diferente? Que parâmetro que é diferente aqui entre o país pobre e o país rico? Quem me diz? Qual é o parâmetro do modelo que é diferente entre os dois países para que eles tenham estados estacionários diferentes? O capital? O capital já é default, né? A gente sabe que ele é pobre porque tem capital menor. Mas eles têm estados estacionários diferentes. Lembra aquele outro gráfico? Ele tinha o mesmo estado estacionário, mas o capital era diferente também. Então, o capital ele sempre vai ser diferente, porque é isso que define o país ser pobre ou rico. Mas, nesse caso aqui, ele tem outro parâmetro que é diferente, que faz com que eles tenham estados estacionários diferentes, tá vendo? Qual seria esse parâmetro? Quem é? Taxa de investimento? Taxa de investimento. Perfeito. Eu tenho aqui a taxa de investimento do pobre e eu tenho aqui a taxa de investimento do rico. Tá? Taxa de investimento do rico é mais íngreme, né? Essa curva aqui é mais em pé do que essa curva aqui. Tá? Mostra que essa taxa de investimento é maior. É maior do que essa daqui. E aí, gente, se vocês observarem, a taxa de crescimento do capital para o país rico, essa distância aqui, ó, é maior. Ele está dizendo, esse gráfico está dizendo que países ricos estão crescendo mais rapidamente do que países pobres. Aí você vai dizer, então não tem convergência. Não tem convergência absoluta. Mas como o país rico está mais distante do seu próprio estado estacionário do que o país pobre, eu posso dizer que existe convergência condicional. O gráfico está mostrando exatamente isso.
Tá? Essa parte de convergência condicional, vocês estão vendo que eu trouxe de outro livro, né? Do livro do Barro e Salimart, o Economic Growth. Essa parte não tem no livro de vocês. Mas eu acho que vocês precisam saber desse conceito de convergência condicional. Tá? Então, observem. Como o país rico está mais distante do seu próprio estado estacionário, ele cresce mais rapidamente do que o país pobre. E a gente encontra isso nos dados, empiricamente? Encontra. Você encontra países pobres que estão crescendo menos do que países ricos. Tá? Países de renda média, como o Brasil, está crescendo menos do que países ricos, como os Estados Unidos. Será que é porque a gente já está se aproximando do nosso próprio... Nós já estamos nos aproximando do nosso próprio estado estacionário? É uma explicação, né? Pode ser. Essa parte algébrica eu vou deixar para a gente dar uma olhada na próxima aula, tá? Que já são 8h35. E eu não quero atrasar muito a quinta-feira de vocês. Vamos parar aqui, interromper a gravação.